Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nós vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo. O assunto dessa semana é filosofia medieval. Toda vez que vocês ouvem falar sobre Idade Média, eu tenho certeza, vocês que estudaram história, vocês sabem que a Idade Média foi um período de predomínio da cultura católica, né? Então, a Igreja Católica ela teve assim, um amplo domínio sobre as instituições, sobre a cultura, sobre as letras medievais, sobre a vida de um modo geral, né? Os costumes, etc. E então a gente sabe que a filosofia medieval, então, ela também não ficou imune a essa influência da Igreja, né? A filosofia medieval é uma filosofia profundamente marcada pelo signo da fé, pelo sinal da fé. É uma filosofia toda inspirada pela fé católica. A maior parte dos filósofos medievais são santos católicos, Santo Anselmo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Basílio Magno, etc. Então, são muitos santos, São Boaventura, São Gregório Magno, todos santos medievais que são os grandes pensadores desse período histórico. Eu preciso dizer para vocês que a Idade Média é um período muito longo, são praticamente 1000 anos, né? Ela começa no ano 476, portanto século V, com a queda do Império Romano do Ocidente, a invasão dos bárbaros, e ela vai até 1453, lá quando os otomanos invadiram Constantinopla, e caiu lá o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. Então, assim, é muito complicado você falar de 1000 anos, sabendo que tem muitas nuances, tem muitas mudanças de um período para outro, de um século para outro. É muito complicado você dar características gerais de um bloco de 1000 anos. É óbvio que existem ali nuances, existem peculiaridades de cada século, de cada momento, né? Mas de um modo geral a gente fala assim, filosofia medieval. E a gente divide a filosofia medieval em dois grandes blocos. O primeiro bloco, patrística, e o segundo bloco, escolástica. Na patrística, a gente tem uma influência muito grande do platonismo, ou seja, da tradição que veio da filosofia de Platão. E na escolástica, a gente tem uma influência maior do Aristóteles, do aristotelismo, da tradição filosófica derivada de Aristóteles. O grande expoente da patrística é Santo Agostinho, e o grande expoente, a principal figura da escolástica é Santo Tomás de Aquino. Patrística, alta Idade Média, os primeiros séculos ali da Idade Média. Escolástica, baixa Idade Média, já quando a Idade Média vai se encaminhando para a modernidade, né? A Idade Média vai tendo aí os seus últimos séculos, o seu desfecho, e as sementes da modernidade na escolástica já estão lançadas. Então a gente vai ver isso depois com mais detalhes nas próximas aulas, mas uma coisa que eu preciso dizer para vocês também é assim, quando vocês ouvem o professor falar que na Idade Média a filosofia foi marcada pela fé, vocês podem estranhar, porque vocês viram lá nas origens da filosofia, no nascimento da filosofia, que o processo de nascimento da filosofia corresponde justamente a um desencantamento do mundo. Quando aqueles primeiros filósofos pré-socráticos fazem uma leitura da natureza fisicista, sem recorrer a entidades sobrenaturais, então é uma leitura mais materialista do mundo, né? Isso é um fato. E aí depois você vai ter aí um período de 1000 anos, né? Quando a gente está falando do nascimento da filosofia, a gente está falando do século VI antes de Cristo. E aí a Idade Média só vai começar no século V depois de Cristo. Então, muito tempo depois, muitos séculos depois da origem da filosofia, do nascimento da filosofia, a gente vai ter de novo esse casamento entre filosofia e religião. Como que isso é possível? Isso é possível porque o cristianismo, que é a religião que acaba dominando esses séculos aí, os séculos da Idade Média, ele não é uma religião como aquelas religiões antigas, lá da Grécia, de Roma, porque aquelas religiões, elas são constituídas de mitologias que remetem a um passado imemorial, são tradições primordiais lá daqueles povos, e essas mitologias ficaram descredibilizadas com o advento, o nascimento da filosofia. Mas o cristianismo não é isso.
A figura central do cristianismo, Jesus Cristo, ela está incrustada ali no coração da história, no centro da história. Jesus viveu, morreu, ressuscitou. As testemunhas da sua ressurreição, dos seus milagres, começaram a se espalhar pelo mundo, levando aquela mensagem, a mensagem de Jesus, e fazendo novos discípulos, fundando igrejas. Então, assim, não se trata de uma tradição primordial, uma tradição ancestral, perdida na história, perdida num passado imemorial. Não. O cristianismo é uma religião cujas testemunhas estavam vivas ainda, né? Então é uma religião muito mais pujante, tem muito mais força de persuasão. Os milagres de Jesus, os milagres que aconteceram ali nos primeiros séculos também, que acompanhavam os discípulos de Jesus, São Pedro, São Paulo. São Paulo não chegou a conhecer Jesus, né? Assim, depois ele teve uma experiência mística lá no caminho de Damasco, mas ele não chegou a conhecer Jesus na sua vida terrena. Mas depois se juntou aos discípulos de Jesus e teve um grande papel na expansão do cristianismo, é o chamado apóstolo dos gentios, né? Levou o cristianismo para outros povos. Então o cristianismo é uma religião diferente, porque é uma religião que nasce de uma experiência extraordinária, vivida comunitariamente, e cujas testemunhas estavam vivas para contar. Testemunhas oculares estavam vivas para contar, para relatar, para espalhar aquela mensagem pelo mundo. Uma outra característica do cristianismo que vai influenciar muito nesse casamento do cristianismo com a filosofia é a sua universalidade, a sua catolicidade. Católicos, em grego, significa universal, né? O cristianismo, ele não é, por exemplo, como o judaísmo. O judaísmo, antes de ser uma religião, o povo judeu é uma etnia, é um povo, né? Você tem até a possibilidade de conversão de outros, mas são prosélitos, não são plenamente judeus. Os judeus eram muito bairristas. Então a maior parte das religiões da antiguidade era assim, eram religiões muito bairristas. Já o cristianismo não, o cristianismo tem uma natureza universal. E isso está lá no próprio Evangelho, quando Jesus diz assim: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então o cristianismo não deveria ficar confinado a ser um partido do judaísmo. Até no início do cristianismo, na primeira controvérsia da história da igreja, que foi resolvida lá no Concílio de Jerusalém, havia quem quisesse enquadrar o cristianismo dentro do judaísmo. Eram chamados judaizantes. Acreditavam que, por exemplo, quando um pagão queria se tornar cristão, ele deveria antes se tornar judeu. Mas a tese que prevaleceu foi a tese dos não judaizantes, no sentido de que o cristianismo não seria mais um partido do judaísmo, mas seria uma nova religião de caráter universal. E os laços que unem os cristãos de todos os tempos e de todos os lugares não são laços de sangue, são laços espirituais. Como que alguém se torna cristão? Através do batismo. Então, são laços espirituais, não são laços de sangue. Essa universalidade do cristianismo fez o cristianismo encontrar outras culturas. E ao encontrar outras culturas, surge a necessidade de dialogar com essas culturas, porque essas culturas têm a sua filosofia, têm a sua sabedoria ancestral, e o que o cristianismo vai fazer? Essa é uma questão também abordada ali nos primeiros séculos da história da igreja. O cristianismo, como que ele vai dialogar com cada cultura local, já que ele é uma religião destinada a chegar a todos os povos? Na hora de dialogar com a cultura local, como que ele vai fazer isso sem perder a sua própria essência? E por outro lado, se ele não fosse dialogar com as culturas locais, como que ele poderia penetrar em todas as culturas do mundo? Então, como que os padres da igreja resolvem isso? Quem fornece uma solução para isso é São Justino. São Justino diz assim: tudo aquilo que os não cristãos disseram de verdadeiro pertence aos cristãos. Ele diz que são como sementes do verbo. Deus, o verbo, né, Jesus Cristo, verbo do princípio que se fez carne, ele deu a luz da razão a todos os homens. É uma luz natural, uma luz que já foi dada com a própria criação. Então Deus deu a luz natural da razão para todos os homens. E espalhou sementes, sementes que levariam à verdade. Só que essas sementes não germinaram. Essas sementes elas só têm condição de germinar plenamente, ou seja, a verdade
o fato do homem alcançar a verdade sobre Deus, sobre o mundo, sobre a existência, só tem condição de acontecer realmente, de germinar realmente no seio do cristianismo, que é a verdade plena, íntegra, total, indefectível. Nas outras culturas nós temos sementes espalhadas que acabaram não germinando. Mas esse elemento, esse substrato cultural dos outros povos pode e deve ser aproveitado para o cristianismo. Então vocês vão ver que toda a filosofia medieval, ela se orienta nesse sentido, de dialogar com as tradições da filosofia pagã e tentar aproveitar aquilo que é verdadeiro, aqueles elementos que tem ali verdadeiros nas filosofias pagãs para o cristianismo. Na Idade Média, durante toda a Idade Média, a ciência maior não é a filosofia, é a teologia, porque é a que trata dos assuntos mais importantes, trata de Deus. Como que o saber humano, a sabedoria humana, a filosofia, como que eles são entendidos na Idade Média? Como instrumentos da teologia. Então, tem esse axioma medieval muito famoso, né? A filosofia é uma serva da teologia. A filosofia antila teologia. A filosofia está a serviço da teologia. O ideal que move a filosofia medieval é o ideal de conciliação entre fé e razão. Porque a ideia dos filósofos medievais é assim, o mesmo Deus que deu ao homem o dom da fé, que o cristianismo entende a fé não como uma força meramente humana, né? A fé teologal, a fé é um dom. Então o mesmo Deus que deu a fé ao ser humano como um dom, deu também a capacidade racional, a capacidade de esquadrinhar o mundo, de investigar as coisas. Então não pode haver verdadeira contradição entre fé e razão, porque a fonte da fé é a mesma fonte da razão. Então daí aquele ideal medieval, né? Credo ut intelligam, intelligo ut credam. Eu creio para entender e entendo para crer. É a tentativa de harmonizar, né? Fé e razão. Então, qualquer contradição existente entre fé e razão, para os filósofos medievais, era só uma contradição aparente, era só uma dificuldade momentânea, mas não poderia haver uma aversão radical entre fé e razão. Então, tudo aquilo que os filósofos disseram de verdadeiro, mesmo filósofos pagãos, filósofos não cristãos, como Platão e Aristóteles, pode e deve ser aproveitado pela doutrina cristã. Só que vai ser aproveitado sem que a doutrina cristã, para isso, precise negar a si mesma. Então, assim, em todos os pontos em que houver um conflito entre uma sabedoria antiga de um filósofo pagão e a doutrina cristã, o filósofo medieval vai optar pela doutrina cristã. Por exemplo, São Tomás de Aquino, que é o principal expoente da escolástica, professor da Universidade de Paris, um grande dominicano, viveu no século XIII. São Tomás de Aquino era fã de Aristóteles, era um grande admirador de Aristóteles. Mas Aristóteles sugere, na filosofia dele, que o universo é eterno. E São Tomás de Aquino, sendo cristão, acreditando na Bíblia, sabe que Deus fez o mundo do nada. Ora, se Deus fez o mundo do nada, então só Deus é eterno e o mundo não pode ser eterno. Então, embora ele use, por exemplo, algumas definições aristotélicas para explicar alguns pontos da fé cristã, por exemplo, a noção de substância e acidente, para explicar a Eucaristia, né? Na Eucaristia existe ali o milagre da transubstanciação, então a substância do pão e do vinho mudam em corpo e sangue de Cristo, mas os acidentes permanecem os mesmos. Ele está usando categorias aristotélicas. Embora ele aproveite alguma coisa da filosofia de Aristóteles, ele não vai poder concordar com Aristóteles naquilo que Aristóteles discorda da fé cristã. Entre Aristóteles e a fé cristã, ele vai preferir a fé cristã. Eu costumo, em aula, usar a seguinte comparação. Quando um coelho come uma cenoura, não é o coelho que se transforma em cenoura, é a cenoura que se transforma em coelho. É a cenoura que é absorvida pelo corpo dele e passa a nutrir o corpo dele. Então, assim, quando o cristianismo dialoga com a sabedoria, com a tradição pagã, com a filosofia pagã, não é o cristianismo que se transforma em paganismo. É a tradição pagã que é absorvida, integrada, corrigida e adaptada ao cristianismo e passa a nutrir o cristianismo, assim como o alimento que o coelho ingere, né? Aquele exemplo lá que eu dei, não é o coelho que vai se transformar naquele alimento, né? Mas aquele alimento ele é absorvido
e ele se dissolve para poder nutrir o corpo daquele coelho. Então é exatamente isso que acontece. A filosofia pagã é absorvida pela tradição cristã. Houve quem se opusesse a esse casamento entre teologia e filosofia. Por exemplo, Tertuliano. Tertuliano, ele dizia assim, que pode haver de comum entre Jerusalém e Atenas. Jerusalém é a cidade da fé e Atenas é a cidade da filosofia, né? São dois símbolos. E ele falava, Jerusalém é casa de profetas e Atenas é casa de hereges. Então, segundo Tertuliano, todo casamento entre filosofia e teologia terminaria mal, porque a filosofia seria a matriz, a origem de todas as heresias. Heresias são desvios de doutrina, são aqueles desvios assim, em relação à fé verdadeira, à fé tradicional da igreja. Então ele dizia que você misturar filosofia com teologia só ia servir para poder criar heresias, criar desvios de doutrina, desvios da tradição cristã. Mas não foi isso que aconteceu. O que prevaleceu foi a tese de São Justino, de que tudo aquilo que foi dito de verdadeiro pelos não cristãos pertence aos cristãos e pode ser aproveitado para a fé cristã. Felizmente isso aconteceu, a tese de São Justino prevaleceu e a igreja acabou preservando a cultura, a filosofia, as tradições pagãs, lógico, integrando ao patrimônio da fé católica, né? Mantendo a identidade católica, mas trazendo também esses elementos. Graças a isso, graças ao trabalho, por exemplo, dos monges copistas na Idade Média, que nós temos acesso a obras antigas, né? Os clássicos da literatura antiga, os clássicos da filosofia antiga, porque com a queda do Império Romano, a Europa virou um mosaico de povos bárbaros. E se não fosse o trabalho da igreja de preservação da cultura, a gente teria perdido isso tudo. Mas a igreja fez esse trabalho, ela preservou a cultura antiga, sempre colocando toda essa cultura da filosofia antiga a seu serviço. E isso foi muito bom para a gente. Quando o Império Romano caiu, já havia um século mais ou menos que o Império Romano tinha se tornado cristão. Então, esse domínio da igreja sobre a sociedade foi uma coisa natural, porque no ano 313, é importante a gente contextualizar isso, no ano 313 aconteceu o Edito de Milão, de Constantino, e ele decretou liberdade religiosa no Império. Então, os cristãos que eram perseguidos e martirizados pelo Império Romano durante 3 séculos, passaram a ter liberdade para professar a sua fé. E o cristianismo foi se espalhando e foi ganhando, conquistando, né, muitos romanos ali, e se tornou tão grande que naquele mesmo século, lá pelo ano 380, Teodósio declarou o cristianismo já religião oficial do Império Romano. E aí durou mais um século, em 476 o Império Romano cai nas mãos dos bárbaros. A Europa virou um mosaico de povos bárbaros. E, assim, o cristianismo foi a única igreja, a igreja, foi a única instituição que ficou de pé. Todas as instituições romanas, com a queda do Império Romano, foram abaixo também. Só o cristianismo ficou de pé. Então foi justamente a igreja esse elemento que agregador, que reconstruiu a civilização ocidental. E quem diz isso muito bem é o historiador americano Thomas Woods, naquele livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Que quando o Império Romano caiu, os bárbaros invadiram tudo e a igreja permaneceu de pé. Então a sociedade medieval do Ocidente, ela foi se estruturando, foi se organizando em torno da igreja. Esse casamento entre filosofia e teologia na Idade Média acabou sendo muito importante até para preservar a filosofia para a gente, né? Para a gente poder ter acesso a essas tradições. Gustave Flaubert foi um grande escritor, dizia assim: quando os deuses tinham deixado de existir e o Cristo ainda não viera, houve um momento único na história da humanidade entre Cícero e Marco Aurélio em que o homem ficou só. Porque, como eu disse para vocês,
aquelas religiões antigas, da Grécia e de Roma, estavam desmoralizadas, descredibilizadas pela filosofia, e o cristianismo ainda não tinha nascido. Então, nesse período aí, no Império Romano, o que a gente tem é uma filosofia materialista. Por exemplo, eu já ensinei para vocês as filosofias das escolas helênicas, e o homem estava um pouco desencantado de Deus, da metafísica, da transcendência, e de repente vem o cristianismo e traz esse elemento de novo, né, para a história humana. E alarga o horizonte do homem, né? O homem passa a olhar de novo para o céu, passa a olhar de novo para a eternidade, e isso passa a iluminar, alimentar a filosofia, e nós temos, por causa disso, uma filosofia de altíssima qualidade que foi produzida na Idade Média, justamente por causa desse casamento entre fé e razão, entre filosofia e teologia. Beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, e na semana que vem a gente dá sequência a esse conteúdo. A gente vai estudar Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Grande abraço!